Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Queria, primeiramente, agradecer a organização desse evento tão primoroso, que é a 11ª Conferência Estadual da OAB de Sergipe. Queria agradecer aos presentes, tantos ex-alunos diletíssimos, alunos de hoje, futuros colegas do amanhã, tantos profissionais, advogados, que eu tenho a honra e a enorme alegria de dividir, seja na atividade do Ministério Público do Trabalho, seja quando estamos nas audiências ou no Tribunal Regional do Trabalho daqui. Para mim é enorme alegria estar entre os advogados do Estado de Sergipe, o Estado que é do meu coração, o Estado que me adotou há pelo menos 23 anos. Então eu me sinto um privilegiado de poder falar com os meus pares advogados. Me sinto muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, para tentar respeitar, eu sou perigoso demais no tempo, eu comecei a botar aqui o cronômetro, é por isso que eu vim para aqui para o púlpito, porque, na verdade, desse papelzinho aqui, não se preocupe, eu não vou utilizar quase nada, só um ou outro dado de um projeto de lei, mas eu tenho medo mesmo, eu precisava de um lugar para segurar o celular com o cronômetro para eu tentar respeitar o horário. Eventos como esse me dão uma profunda alegria, seja pela possibilidade de rever tanta gente querida, de conhecer pessoalmente a doutora Dione, de rever o meu dileto amigo de longas caminhadas, professor Sérgio Torres, a quem eu sou devedor eterno, rever a querida Lília, rever todos os queridos amigos que compõem aqui a mesa e tantas outras faces amigas, de modo que eu estou muito à vontade para falar aqui, porque eu sei que essa ovação é muito mais pela amizade, pelo carinho que vocês têm por mim, do que por algo muito importante que eu tenha para dizer. Mas, efetivamente, para mim é pessoalmente relevante falar do tema inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho em tempo de Setembro Verde, com a alegria de ver ali que nossa transmissão está sendo feita por Libras ali, então perceber o quanto o processo de inclusão que se iniciou no Brasil para valer em 1991, especificamente 24 de julho de 1991, há pouco mais de 32 anos, com o advento da Lei de Cotas. Um pouco sobre a Lei de Cotas é o que eu tenho para falar aqui com vocês, mas antes de tudo é bom louvá-la. E louvar por quê? Porque a Lei de Cotas tem 32 anos. Eu aqui anotei que 32 anos são bodas de pinho. Com 32 anos, a apresentadora americana Oprah Winfrey, que desde os 49 virou bilionária, ela tecnicamente virou milionária aos 32 anos. No meio das pessoas que vão aparecer ali no vídeo, daqui a pouco, vai estar algumas personalidades, pessoas com deficiência. Eu tenho uma homenagem a um reabilitado também, mas do mundo dos quadrinhos. A gente tem, por exemplo, a figura do Van Gogh. Van Gogh, aos 32 anos, foi o autor da pintura Os Comedores de Batata. Os Comedores de Batata é obra de 32 anos de Van Gogh. Frida Kahlo teve aos 32 anos o seu primeiro autorretrato comprado pelo Louvre. Então, 32 anos é uma espécie de marco temporal, eu diria, de um certo start profissional ou de um certo início de estabilidade profissional. E dentro dessa toada e dentro dessa perspectiva de start profissional, o que a gente espera é que, de fato, o nosso mecanismo de inclusão de pessoas com deficiência também passe por esse mecanismo de amadurecimento. Se não balzaquiano, porque quando Honoré de Balzac escreveu Mulher de 30 anos, talvez naquela época, os 30 anos era talvez a última quadra de vida das mulheres e dos homens, que viviam muito pouco naquele período, mas efetivamente um momento de reflexão, de respeito a tantas pessoas que venceram o capacitismo, que venceram as enormes dificuldades oriundas do ingresso. E porque inclusão, na verdade, não começa no trabalho, a inclusão começa na família, passa pela escola, que é uma espécie de reflexo do trabalho. A escola foi pautada para, digamos assim, modelar o que é o trabalho e, digamos assim, atinge o seu cume no trabalho. É certo que algumas premissas a gente pode desde já trazer. E eu vou solicitar, na medida do possível, só que dê um play naquele vídeo para a gente ficar um pouco vendo algumas personalidades, alguns heróis em quadrinhos, alguns reabilitados. Eu botei até o Flash ali, e só quem é nerd como eu vai entender que o Flash é um reabilitado. Ele não chega a ser uma pessoa com deficiência, mas ele é um reabilitado, não do INSS, mas da Seguridade Americana. Mas o dado concreto é que algumas verdades, e essas verdades eu não vou expor em dados,
porque essas verdades eu diria que são axiomas inquestionáveis, foram adquiridos ao longo desses 32 anos. A primeira grande verdade que eu quero pontuar para vocês é que efetivamente houve melhora no processo de inclusão. Por exemplo, se na década de 80 ou de 90 nós estivéssemos participando dessa conferência, dificilmente haveria uma transmissão em Libras ou haveria um teatro tão bem acessível para pessoas com deficiência como nós estamos aqui. A própria ideia de acessibilidade, de rompimento de barreiras arquitetônicas e atitudinais é algo que é um construído. E é um construído ao longo de um lapso temporal razoavelmente largo, um lapso temporal razoavelmente grande. Então podemos dizer com alguma segurança que a Lei 8.213, e especificamente a política de cotas, procedeu, efetuou mudanças absolutamente significativas. Mas como vivemos um momento de maturidade, eu acho que é o ponto, talvez seja o momento, de nós começarmos a analisar para onde nós queremos ir, para onde nós podemos ir em matéria de inclusão de pessoa no mercado de trabalho. Pois bem, dito isso, e chamando a atenção para o fato de que eu vou enfocar bastante o papel do Estado brasileiro nessa política de cotas, eu vou fazer uma síntese breve do que o nosso modelo de inclusão de pessoa com deficiência traz hoje. Primeiramente, o nosso modelo de inclusão com deficiência, ele só inclui as pessoas com deficiência e reabilitados nas empresas com mais de 100 ou a partir de 100 empregados. Então, nosso modelo, ele optou por estabelecer um parâmetro. Só as médias e grandes empresas, num primeiro momento, deveriam ter condições de acessibilidade para as pessoas. Esse não é um parâmetro que eu concordo, mas objetivamente é o parâmetro do modelo brasileiro. Um segundo parâmetro, que é muito pouco discutido, é que o nosso modelo decidiu trabalhar com um coletivo imaginário. E o que eu chamo de coletivo imaginário? Aquilo que muitos de nós tendem a chamar por siglas. LGBTQ. No meio do LGBT estão cheios de pessoas, eventualmente relacionados com sua, em alguns casos, ou em geral, orientação sexual. No caso do PCD, que as pessoas com deficiência abominam essa objetivação, objetificação da sigla, mas objetivamente a gente tem ali um coletivo imaginário. Nós temos ali cadeirantes, nós temos pessoas com cegas, pessoas com limitação auditiva, nós temos autistas, nós temos pessoas com deficiência intelectual. E dentro desse coletivo há muitas diferenças. Mas a nossa opção, enquanto, e eu digo nossa opção do nosso Congresso, que nos representa, foi estabelecer a cota pelo coletivo imaginário, pessoa com deficiência. Chamo a atenção que o nosso modelo não contempla gatilhos. O nosso modelo, por exemplo, não leva em conta se a pessoa com deficiência tem só, e eu estou dizendo só, sem nenhuma intenção de reduzir a dor e a dificuldade dessas pessoas, mas, por exemplo, se ela tem só uma deficiência, ou se ela tem múltiplas deficiências. O nosso modelo também não leva em conta se ela faz parte de grupos vulneráveis, ou seja, é uma pessoa com deficiência negra, é uma pessoa com deficiência mulher, é uma pessoa com deficiência idosa. Ou seja, essas outras considerações passaram à látere do nosso modelo, não foram abordadas. Foi uma opção, como eu disse, do nosso legislador. Vantagens desse modelo. Uma grande vantagem desse modelo é porque quando você trabalha com um coletivo, você tem a força do coletivo. Então você tem a coalizão de vozes excluídas. Por exemplo, nós falamos hoje em inclusão de pessoas com deficiência e, de um modo geral, é difícil ouvir uma voz contrária. Mas se eu dissesse, vamos incluir as pessoas com deficiência intelectual, especialmente aquelas com QI que represente 20% do QI considerado normal, eu garanto que entre vocês haveria quem dissesse, essas pessoas não têm condição de trabalhar. E, por exemplo, entre aqueles que apareceram ali nos vídeos, estava o maestro Zuzu, da China, que tem pouco menos de 30% do QI considerado normal, e é o maestro da Orquestra Sinfônica de Pequim. Ele não sabe contar dinheiro, ele não sabe que idade ele tem, ele não sabe escrever o nome dele, mas ele sabe reger uma orquestra. Então, a capacidade das pessoas, inclusive dos deficientes intelectuais, acaba sendo muitas vezes sopesada, amesquinhada por pessoas que simplesmente não estudam nada sobre esse tema, sequer fazem parte da convivência dessas pessoas.
Mas vamos lá para apresentar o nosso modelo. Coalizão de vozes, ou seja, junção. Mais fácil ocupação dos espaços. Temos tantos eventos de PCD e temos ao mesmo tempo, desculpem usar a expressão PCD, mas temos tão poucos eventos dos grupos isolados, dos estratos isolados. Então, essa coalizão ela é importante. Enfatiza a maior força do grupo e é formatado para, digamos assim, enfatizar, construir aquilo que unifica. Eu lembro, se me permitem, isso é muito perigoso, porque lá vou eu com meus parênteses, e meus alunos sabem que meus parênteses começam, eu nunca sei quando eles acabam, mas eu me lembro na década de 90, houve um boom de turismo na Bahia, por conta do axé, início da década de 90, e havia muita dificuldade das empresas de publicidade para defender qual seria o slogan, porque o soteropolitano tem uma rixa terrível com quem mora em Feira de Santana, e todos dois têm uma rixa com os grapiúnas, do sul da Bahia, que chegaram a querer se separar, formando o estado da Santa Cruz. E então, foi criado, eu não me recordo agora porque, para não cometer imprecisão, não vou dizer, mas foi criado por uma empresa de publicidade o slogan Orgulho de ser baiano. O soteropolitano passou a gostar do feirense? Não necessariamente. O feirense acha que a capital verdadeira da Bahia deixou de ser Feira de Santana, como ele afirma aos quatro cantos? Igualmente não. Mas o orgulho de ser baiano era um ponto que unificava esse grupo. Mais ou menos na mesma pegada, a questão das pessoas com deficiência. Desvantagens desse modelo. A primeira desvantagem, nenhuma inclusão em pequenas e médias empresas. Ou seja, empresas com menos de 100 empregados, que são a imensa maioria das empresas do Brasil, não foram contempladas, elas não têm exigência de cota alguma. Então, os senhores e senhoras que passem, por exemplo, no calçadão da João Pessoa, vão se deparar com uma série de comércios onde não vai haver nenhuma pessoa com deficiência. E não vai haver pessoa com deficiência porque eles não têm a obrigatoriedade do cumprimento da cota. Disputas por legitimidade. Já repararam, e eu não vou entrar nessa polêmica, eu só vou passar a informação, que o símbolo internacional de acesso é uma cadeira de roda? Desafio os senhores e senhoras, qual o símbolo da pessoa com deficiência intelectual? Se alguém se lembrar, levante a mão, porque em geral ninguém vai lembrar. Isso de certa forma mostra que existe, ainda que talvez não intencional, uma hierarquização dentro dos grupos. Uma hierarquização em relação a quem tem mais mercado de trabalho, para quem tem dentro de uma vida de muita dificuldade, mas tem mais acessibilidade que outros. Então é um segundo problema. Terceiro, educação inclusiva. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação sempre insere, digamos assim, medidas de acessibilidade, assistenciais e de inclusão para pessoas com deficiência. Que medidas são essas? Isso depende muito da força de cada um dos estratos dentro desse grupo. Porque, por exemplo, para um autista, tecnologia assistiva é um AT, um atendente terapêutico. Para uma pessoa que seja cega, talvez seja um ledor, um software de computador. E por aí vai. São tecnologias assistivas muito diferentes. E que quem tem mais peso, consegue mais. E para fechar, talvez, no rol de várias desvantagens que eu pontuei aqui, mas para tentar ficar dentro do meu horário, o mais grave é que não existe no nosso modelo duas soluções. Uma, não existe solução para a desigualdade que existe dentro do coletivo imaginário pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, a quantidade de deficientes intelectuais que estão no mercado de trabalho representa menos de 5% do percentual de, por exemplo, visuais e cadeirantes no mercado de trabalho. E não que esse percentual de cadeirantes e visuais seja elevado, é apenas porque os intelectuais praticamente não cumprem cota. E aí chega a situação de reflexão sobre esses dados. Será que diante dessa situação de inclusão com pessoa com deficiência, não existem grupos vulneráveis entre eles? E aí vão alguns dados. O IBGE, por exemplo, em 2018, identificou que a maioria das pessoas com deficiência no Brasil são mulheres. Mas a imensa maioria das pessoas com deficiência no Brasil empregadas são homens. As pessoas com deficiência intelectual, como eu disse, são as menos empregadas. E são também
as que recebem os menores salários. Então a gente tem toda uma somatória, é como se o nosso modelo, que foi bom para um determinado momento, mas o nosso modelo não contempla, como se ele vivesse num mundo isolado, em que não houvesse mulheres, onde não houvesse negros, onde não houvesse pobres, onde não houvesse nordestinos, onde não houvessem outros grupos vulneráveis, dos quais eles fazem parte, como se vivessem num mundo à parte. Dentro dessa perspectiva, o que coube é o empregador. As empresas vivem um mundo globalizado. E dentro dessa perspectiva de um mundo globalizado, o que importa é o menor custo. E essas empresas contratam, e me permitam mais um segundo parêntese, elas contratam porque ninguém lhes exige que seja diferente, essas empresas contratam aqueles que lhe dá menor custo. Ok. No meu faltam 5. Deixa eu só terminar aqui, 5 eu prometo. Eu estou com 14,50, mas vamos lá. Pois bem, o que eu tenho em relação a essas empresas? O que é mais fácil? Contratar uma pessoa com o dedo amputado ou contratar uma pessoa com deficiência intelectual? Sendo que o Ministério Público do Trabalho vai aparecer e vai cobrar dessa empresa o cumprimento da cota. Dentro desse quadro, a gente tem um modelo que contempla exclusivamente o menor custo. Então vemos, o nosso modelo é um modelo para ser defenestrado? Não, talvez fosse o modelo possível da época. Já temos 32 anos e identificamos esses problemas? Sim. O que devemos fazer? E já me encaminhando para a arrematação. Primeira coisa que deveríamos fazer é perceber que a cota de pessoas com deficiência não se cumpre num aquário, não se cumpre no BBB. Não é um mundo isolado, é um mundo de nós. E nesse sentido, os países que identificaram em dados as mesmas coisas que nós identificamos, começaram a dar o passo seguinte. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na Espanha. Na Espanha, o modelo da última década evoluiu para, se você contar, tem um modelo evolutivo que leva em conta as suas múltiplas limitações e leva em conta a sua inclusão ou não em grupos vulneráveis. Somado a isso, o Estado aparece. E essa é talvez a grande nota distintiva entre o modelo brasileiro e o modelo espanhol. No modelo espanhol, a empresa tem exação fiscal progressiva. Quanto mais deficiente você é, mais exação fiscal você terá. Se você é, por exemplo, uma pessoa com múltiplas deficiências e é mulher, e é negra, e tem mais de 60 anos, a exação fiscal seja o topo. Por quê? Porque são pessoas que, pelo critério etário, pelo critério racial, pelo critério de gênero, somado à situação de pessoa com deficiência, têm mais dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Então, nesse modelo, o Estado abre mão de tributo, sem abrir mão da cota, para que as empresas, que não raro, não discriminaram ninguém, porque se eu abrir uma empresa hoje, essa minha empresa não terá discriminado ninguém. Eu a vida inteira atuei no Ministério Público, cheguei a atuar na coordenação de promoção de igualdade e combate à discriminação, então tem um histórico pretérito até de não discriminação, e se tivesse de 100 empregados em diante, eu teria que cumprir cota, acessibilidade, barreiras arquitetônicas, atitudinais, tudo isso eu teria que romper. Qual a resposta que o Estado brasileiro deu? Lembrando que eu só tenho 2 minutos e meio para dizer isso. Vejam, a resposta que o Estado brasileiro deu num período difícil para o direito do trabalho, para não tentar politizar o que eu tenho a dizer, a resposta que o Estado brasileiro deu foi que em 2019, o ministro Paulo Guedes, através do projeto de lei 6.159 de 2019, tentou, digamos assim, o próximo passo da nossa lei de cotas. Mas esse próximo passo se deu, e resumidamente eu vou apontar só os piores momentos desse projeto de lei, se deu na contramão da nossa Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda à nossa Constituição, ou seja, é norma constitucional. Primeira coisa que ele fez foi nenhuma participação dos grupos, associações de pessoas com deficiência, ou seja, violou o famoso já slogan, nada sobre nós, sem nós. Mas se isso fosse tudo, a gente ainda podia imaginar, um terceiro pode suscitar ideias brilhantes. Mas as ideias foram, resumidamente, a primeira delas, venda de cota entre empresas. De acordo com o projeto de lei,
Ok. De acordo com o projeto de lei, os trabalhadores, os empregadores, eles podem vender a sua cota a mais para outra empresa que tem a cota a menos. Mas é pior. Uma empresa que não cumpre a cota, de acordo com esse projeto de lei, ela pode pagar 2 salários mínimos para custear cursos, grosseiramente, ao invés do Estado brasileiro custear uma exação fiscal, o Estado brasileiro lucra caso haja o descumprimento da cota. A empresa, por cada cota não cumprida, paga mensalmente 2 salários mínimos para um órgão do Ministério do Trabalho. Essas são algumas das situações trazidas pelo nosso projeto, além de excluir a cota da empresa que terceiriza ou contrata trabalhadores em contrato no modelo temporário. Exclusão dos trabalhadores com deficiência do contrato a tempo parcial. Entre outras loucuras que podem ser sintetizadas na figura central, e eu já encerrando vou dizendo, de vedação do trabalho de pessoa com deficiência em ambientes perigosos, mas o mais perigoso de tudo é exclusão do trabalho da pessoa com deficiência em atividades que restringam ou impossibilitem o cumprimento da obrigação. Isso é um verdadeiro coringa na carta que a empresa, em tese, poderia utilizar quando bem quisesse. Resumidamente, meus amigos e minhas amigas, embora essa norma resulte de um esforço elaborativo de um período que, para o nosso direito do trabalho, foi um período pouco iluminado, e considerando que desde março de 2023 esse projeto está parado, o que nos dá um certo alento, mas para nós que trabalhamos com o direito do trabalho, essa ideia de acreditar em projetos do tipo eu não creio, é bom a gente botar a barba para quem tem e para quem não tem, virtualmente colocar a barba de molho. Porque a terceirização da atividade fim apareceu do nada, a reforma trabalhista apareceu do nada, e nessa da gente não crer, essas coisas passaram. Então, agradecendo pela paciência de todos e de todas, eu encerro citando as palavras do ex-presidente John Kennedy dos Estados Unidos: uma sociedade que lute pelos direitos das pessoas com deficiência tem muito mais chance de superar as suas próprias deficiências. Meu muito obrigado, agradeço pela paciência, vamos lutar pelas pessoas com deficiência. Obrigado.